acho que vocês, não. A gente quer presentear quem está vindo aqui pela primeira vez, dizer para vocês que assim, faz muito mais sentido quando a gente tem pessoas que nos visitam aqui para compartilhar conosco a esperança que nós temos, né, de um mundo melhor, de uma vida em breve melhor com o nosso amado Jesus. E a gente quer presentear vocês com dois livros. Obrigada. Esse, A Única Esperança, é um livro maravilhoso sobre saúde. Eu acho que tem vários assuntos aí, mas o de saúde é supimpa para os dias de hoje. Gostaria de também louvar o nosso Deus com um hino que eu trouxe aqui, umas imagens, porque eu acho que faz mais sentido a gente cantar e pensar em algumas coisas. E esse hino passou a ser um louvor muito especial, muito mais especial para mim, quando alguns anos atrás, meu filho mais velho sofreu um sequestro relâmpago junto com o meu esposo. E foram horas e horas assim, de muita aflição. E ali, naquele sequestro, a gente compreendeu o quanto a gente gostaria que Jesus voltasse o mais rápido possível, para a gente pensar num mundo sem lágrimas, sem dor, sem morte, como a Bíblia diz e promete. E o meu filho, naquele momento, ele demonstrou essa enorme vontade, esse enorme desejo. Ele, em determinado momento, quando o clímax ali do nervosismo, os ladrões, os sequestradores com arma no joelho do Paulo Sérgio, na cabecinha dele, e ele virou, eu sempre me emociono quando eu falo essa parte, mas ele virou pro pai e falou assim: pai, não se preocupa, eu já orei a Deus e vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cadê meus assistentes aqui? Sonoplasta. Com Cristo irei.
rogamos que o Teu Espírito Santo se faça presente neste momento, para que possamos entender as Tuas maravilhas para as nossas vidas. Te pedimos perdão naquilo que temos falhado, mas confiantes na Tua sempre graça para todos nós, é que nós continuamos firmes neste mundo com a esperança de que muito em breve Tu voltarás para nos tirar daqui e para sempre vermos momentos de eterna alegria. Te agradecemos por tudo e em Teu nome te rogamos. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Onde a gente percebe a ausência de algumas pessoas, né? Muitos viajaram, estão aproveitando o feriado, mas o Brasil precisa continuar funcionando. Para o Brasil continuar funcionando, precisa dos trabalhadores, e nós cá estamos, né? Por isso eu estou sempre perguntando aí, as pessoas me perguntam se vai viajar, não vai viajar, não vou viajar, porque alguém precisa movimentar esse negócio, né? Até porque onde tem que trabalhar não está trabalhando, né? Nós estamos discutindo outras coisas onde tem que trabalhar. Muito bem, eu quero dizer para vocês que o Tiago Fiuza não pode estar aqui conosco hoje, e quando ele não pode estar, aí sempre está aquele fazer o quê, né? Ah, não está aqui, é você mesmo, fazer o quê, né? Eu sou esse fazer o quê, está sempre quebrando galho, mas de toda forma, nossa turma está de volta aí já no domingo, e a gente participar dessas programações. Feliz em receber essas duas visitas. São amigas da Beth? Ah, que legal. Vizinhas do Jardim Navarra mesmo? Ótimo. São bem-vindas, viu? Obrigado pela presença aqui. E é uma amiga de colégio também. É? Sua? Muito bacana, olha. É bom que de vez em quando a gente se encontra, né? Depois de tanto. Muitos anos, né? Eu quando encontro alguém da minha época, o pessoal sempre diz assim, você não cresceu. Continua mesmo. Você continua o mesmo, aliás. Você continua o mesmo como? A gente cresce pros lados. Crescer pro lado, sabe? Nós temos a afinidade, né, Cláudio? Estudamos na 8ª série do Lemos Cunha. Também, vocês dois? Estudamos juntos. Aí, 60 e quanto? Não, é 64, né? 63. Por aí. Essas partes me envergonham. 62. Que coisa. Uns poucos anos depois estava eu nascendo, viu? Pessoal, não muito por acaso, eu pedi que minha esposa cantasse essa música aí, porque ela é tema do nosso estudo dessa semana. O pastor faria para nós, mas infelizmente ele não pôde estar, porque está no seminário, viajando. Mas a gente vai estudando a palavra de Deus e a gente vai ver o que quer dizer isso aí. Quando minha esposa cantou isso aí mencionou um pouquinho do nosso sequestro. Imagina alguém ser sequestrado já é ruim, né? Como filho, então, aí se eu tenho inimigos, eu não desejo o pior deles. De tão ruim que foi toda a situação, o dia inteiro. E aí a gente fica pensando assim, quando a gente passa por uma dificuldade, quando é que isso tudo vai acabar? Isso vai ter fim algum dia? Há alguma coisa que você gostaria que tivesse fim? Que você vê nos nossos dias e gostaria que tivesse fim? A gente não poderia fazer um bate-papo aqui? O que incomoda você hoje e que você gostaria que tivesse fim? Hã? Não, sem ser política. Logicamente que é a violência, né? A minha esposa, ela é assim mesmo, viu, gente? Não se incomoda, não. Ela é criada embaixo de ferro e fogo, entendeu? Não é à toa que ela tem alguns boletins de ocorrência, porque eu sou um pouco violento lá em casa. Mas o que? Pode falar, Alexandre? A violência, né? A violência eu acho que é a pior coisa que pode existir em um país. A intolerância, né? Intolerância em algumas áreas, inclusive, né? A falta de tolerância, eu acredito que seja, nessa palavra, a falta de compreensão, a falta de paciência, a falta de o excesso de egoísmo, a falta de conversa, a falta de olhar, de compreender. Eu estou vendo hoje, é engraçado, a internet, ela veio para juntar
os longínquos e afastar os de perto, os próximos. Então, isso aí é que eu sinto muito, eu acredito a isso, a própria violência. Você veja, quando ele fala a falta de diálogo, ficou um contrassenso do Cláudio falando isso, que nós vivemos na era da comunicação. Mas aí, na sequência, ele explica que ele veio para juntar os longínquos e separou os longínquos. Vocês estão em casa, vocês veem que seus filhos às vezes comunicam por WhatsApp, né? E assim vai, nós temos visto. Isso é uma das coisas que talvez você quisesse acabar, né? Tem mais alguma coisa que incomoda você quando você vê o jornal, os telejornais e você tem a miséria, tem a fome, não é? Há poucos dias eu vi uma criança dando uma reportagem. 10 anos. Ela estava com o bracinho quebrado, com as costas marcadas, com a perna toda vermelha e o olho roxo. Caiu. Não. O repórter perguntando, e ele disse assim: foi meu pai que fez isso. Meu pai bateu em mim, meu pai me pegou pelo braço, me puxou tanto, me tortou tanto meu braço quebrou e tudo mais. Tal. Mas por que você acha que teu pai fez isso? Perguntou o repórter, terminando. Aí a criança, 10 anos, falou assim: porque ele não tem Jesus ainda no coração, né? Olha que coisa. Isso é uma coisa que me deixa invocadíssimo, mesmo nos nossos dias. Quando eu vejo alguma coisa, algum tipo de repreensão que alguns pais dão, e também me entristece quando eu vejo os filhos, que caminhos têm tomado nos nossos dias, sabe? A desobediência. Será que essas coisas todas já era predita, já era de conhecimento? Alguém deixou isso avisado que essas coisas aconteceriam ou não? O que vocês acham? Quem fez isso? Hã? Deus deixou no Antigo e no Novo Testamento. Está dizendo na palavra de Deus? Sim. Isso você acha que vai ter fim? Acha mesmo que vai acabar um dia? Com a volta Com a dele. volta de Jesus, claro que vai. Você não acha que o mundo está vivendo uma expectativa assim? O que pode acontecer? Aí Hollywood vem com aquelas filmes, as ficções, né? E vai vir um meteoro e vai acabar, e como na era glacial, e nós vamos começar uma nova era, tudo vai começar novamente. Será que é assim? Alguém deixou avisado? Deus deixou avisado? Está na palavra de Deus. Mas quem mais? O próprio Filho de Deus deixou avisado isso. Onde? Na sua Bíblia, na sua palavra. Em Mateus capítulo 24, eu queria ler com vocês. Se vocês não tiverem Bíblias, a gente pode... Olha aqui, ó. A Bruna... Na página 24. Alguém não tem Bíblia aqui? A Bruna gostaria de dar... Olha aqui. Página 24 da Bíblia que tem aqui, né? É Mateus? Mateus capítulo 24. Ok, versos 3 ao verso 6. Vamos até o verso 8. Não tem problema, espera vocês abrirem aí. Pode ler aí com volume mais para nós. Vamos ler algumas passagens bíblicas. Eu vou pedir para o Mário ler para a gente andar um pouquinho no estudo de hoje. Olha o que diz aí. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares.
Porém, tudo isto é o princípio das dores. Quem foi que disse isso? Jesus. O próprio Jesus. Você percebe que ele deixa o menu aí para nós? Deixa os sinais. Vai acontecer isso, isso, isso. Olha só o que mais está escrito no capítulo 16, verso de 1 a 3. Volta aí umas 2, 3 páginas, por favor. Não, umas 4 páginas, né? Capítulo 16, versos de 1 a 3. Você vai ver uma das poucas vezes que Jesus ficou bravo, viu? Lê para nós aí, 1 a 3. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o sol está avermelhado. Porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Olha que duas situações. Uma no Monte das Oliveiras, quando os seus amigos chegaram para ele e disseram assim: mestre, você pode dar uns sinais aí, dar um toque para nós aí, de quando essas coisas vão acontecer. E isso aconteceu depois que Jesus falou com esses camaradas aqui. Esses camaradas não faziam parte de classes de pessoas que existiam nos dias de Jesus, chamados fariseus, e os saduceus, que eram os aristocratas, aqueles que faziam parte do sinédrio, da justiça, os maiores, os mais ricos e tudo mais. Então, esses homens chegaram e perguntando para Jesus: quando é que essas coisas vão acontecer? E Jesus dá uma resposta para eles assim, sabendo da intenção dele: vocês sabem discernir quando é que vai chover, não sabem? Você não sabe quando está cheio, quando está vermelho, quando vai dar sol, quando vai chover. E vocês não sabem discernir quando essas coisas vão acontecer. Mas aí quando os discípulos chegam para ele, dizem assim: mestre, nós estamos preocupados e nós não sabemos. O senhor pode? Ah, posso. Então vai acontecer assim, assim e assim. Quando Jesus disse isso aos discípulos, ele havia acabado de fazer, pela segunda vez, o milagre da multiplicação de pães. Vocês sabem que lá na região da Galileia, Jesus fez muitos milagres. E numa vez, ele estava com as multidões ali, e ele perguntou assim para os discípulos: vocês vão despedir as multidões? Porque os discípulos perguntaram: mas sabe que não está na hora da gente mandar os camaradas embora porque eles estão com fome? E Jesus falou assim: por que você não dá de comer a eles? Por que você não dá? Nós não temos nada. Aí, o que tem aí? Um garotinho que tinha um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, e ele traga aqui para nós. Deu aqui a bênção, né? E esse lugar é um lugar mágico. Até hoje tem lá marcado onde pode ter acontecido isso. E ele alimentou toda aquela multidão. Eram quantas pessoas na Bíblia diz? Você lembra? Na primeira, 5.000, contando pelos homens. Mais mulheres e crianças. Vocês, somando aí, vocês acham que dá um quanto, hein? Mais ou menos. Mais ou menos por baixo. Se você contar um filho de cada um, nós temos aí 15.000 pessoas. Como naquela época não tinha os métodos, né? Você pode pensar em 25, 30.000 pessoas. Aliás, na região da Galileia, eles há uma menção na Magdala de que havia em torno de 30.000 pessoas quando Jesus fez esse milagre. Aí no segundo milagre, ele já diz que eram quantas mil pessoas? Contando pelos 4.000, além das mulheres e crianças. Pelos homens, além das mulheres e dos homens, e das crianças. Né? Mas não sabemos quantos pães nem quantos peixes. Ele só fala assim: tem um pouquinho de pães, tem um pouquinho de peixe, aqui e tal. E aconteceu a mesma coisa, né? Quer saber de uma curiosidade interessante? No primeiro milagre, foi na parte norte da região do Mar da Galileia. Tá? Lá em Genezaré. E aí, quando ele alimenta o povo, sobram alguns cestos. Vocês lembram quantos cestos sobram? Na primeira vez, 12, que representava o quê? As 12 tribos? As 12 tribos de Israel. Deus é tão detalhista nos seus atos, é isso que me chama muita atenção, entende? Muito detalhista. Aí, quando eu olhei isso um tempo atrás, no segundo milagre da transformação dos pães, da multiplicação dos pães, sobram menos cestos. Sobraram quantos? Vocês lembram? 7 cestos. Por quê?
eu fico pensando assim, eu ficava pensando, se Deus é um detalhista, por que 7? Sobraram 12, que representa 7 dias, criação, tá? 7. Porque esse milagre aconteceu no outro lado, no lado sul do Mar da Galileia, numa região chamada Decápolis. Decápolis era uma região onde tinham 10 cidades. Era uma região totalmente dominada pelos romanos. Tá certo? Então, primeiro, Jesus fez para os judeus. E aqui sobram as 12 cestos, 12 tribos de Israel. Cestos de um, cestos do outro, diferentes. Cestos lá dos judeus são os cestos mesmo que eles guardavam alimentos e levavam para cima e para baixo. Eles levaram para casa os restantes dos alimentos. O cesto lá dos 7 que sobraram já é o cesto que Paulo diz na sua tradição. Que esse homem, olha, vou te contar, hein? Maravilhoso, né, Cátia? De vez em quando, né? De vez em quando, né? Ontem foi dar entrevista e tudo. O negócio esse homem está ficando muito importante demais. Obrigado. 7 cestos, esse cesto, o segundo, já é mencionado por Paulo em Atos, quando diz aquele cesto que as pessoas entravam dentro para poder descer de algum lugar, subir para algum lugar, era como elevador. E 7 por quê? 7 eram 7 nações que viviam ali, naquela região de Decápolis. Aí quando você vai em Josué capítulo 3, você entende porque 7 nações que Israel deveria vencer para poder tomar a cidade que emana leite e mel. Vocês vão ver daqui a pouco no filme aí de Moisés, quando Josué tomar as nações. Isso é o motivo de sobrarem 7 cestos num determinado local e 12 cestos num outro determinado local. Impressionante, né? Como ele continua sendo detalhista nos seus ensinamentos. No segundo, isso foi apenas para informação, no segundo Jesus estava saindo do templo, lá em Jerusalém. E aí vieram os fariseus, os saduceus, fizeram esse monte de perguntas, depois os discípulos, Jesus estava saindo, e quando sai do templo, ele passa pelo muro de Jerusalém, desce e começa a subir o Monte das Oliveiras. Tudo é muito perto lá. Quando sobe no Monte das Oliveiras, aí os discípulos sentadinhos com Jesus não tinham onde ficar. Ninguém o convidava, então ele sentava ao monte. E quando ele sentou ali, os discípulos perguntaram, mas como é que vão acontecer essas coisas? E Jesus falou assim, então senta. Porque para o judeu, quando você vai conversar alguma coisa séria, você precisa sentar. Senta, por isso que a Bíblia sempre vai dizendo assim, e mesmo que assentado, o assunto é importante, senta. Senta que nós vamos começar. E Jesus passou a dar esses sinais, passou a mencionar a ele esses sinais. E aí, eu pergunto a vocês assim, quando ele diz isso, que o irmão Mário acabou de ler, ele começa assim, acautelai-vos para que ninguém vos engane. O que é acautelai-vos? As coisas difíceis que às vezes a gente lê na Bíblia, tem alguém que sempre reclama, ai, que negócio é esse? Não estou entendendo nada. O que seria acautelai-vos? Tome cuidado. Né? Tome cuidado. Para que ninguém vos engane. Por que ninguém vos engane? Porque são coisas que poderão ser evitadas. Então tome cuidado. Vocês acreditam na volta de Jesus? Mas sabem quantas vezes a Bíblia menciona a volta de Jesus? 2.500 vezes. 2.500 vezes. É o assunto mais falado na Bíblia, é a volta de Jesus. E ele começa assim, fiquem espertos. Fiquem espertos. Tomem cuidado. E por que ele se preocupou? Para que ninguém vos engane. Tá? E aí ele dá 4 sinais para os discípulos. Primeiro no mundo religioso, depois no mundo político, depois no mundo social e científico. Dá para a gente dar uma passadinha nesses 4 aí rapidamente? No mundo religioso ele começa lá no verso 5. Muitos virão em meu nome. Tá? Aí Mateus capítulo 24, verso 5, se você quiser acompanhar. Mateus 24, verso 5. Querem abrir isso? A gente pode acompanhar, a gente vai ficar por aí mesmo. Ok? O que diz o verso 5 aí? Muitos em meu nome. Fazendo o quê? Dizendo, enganando.
são esses que virão em meu nome? Falso profeta. Falsos profetas. Mas eu não vejo muitos falsos profetas hoje aí, não. Nem vejo muito Está profeta. muito cheio. Hã? Cheio. Cheio. Sabe quem são os falsos profetas? Ó, são aqueles que estão com a Bíblia na mão. O primeiro sinal que Jesus dá é para você tomar cuidado. O primeiro problema vem das igrejas. Os maiores enganos virão das igrejas. Tome cuidado para que ninguém nos engane. E quando ele disse isso, havia quantas religiões cristãs na época de Jesus? Fácil, né? Foi ele que estabeleceu? Só havia uma. Hoje são mais de 250 milhões. 250 mil. E agora? Mais de 250 religiões hoje, com uma contradizendo a outra. Uma falando assim, vem para cá que aqui tem milagre, outra dizendo, vem para cá que aqui tem isso, vem para cá que aqui tem progresso, aqui tem prosperidade, né? E Jesus diz assim, tome cuidado, porque muitos virão em meu nome. Sem a minha procuração, mas muitos virão em meu nome. Tá? Como é que fica? Ou como é que ficam os sinceros nessa história? Aquele que quer saber mesmo a verdade. Qual é o caminho que nós temos para não sermos enganados? Hã? Fazer-se como os berianos. Os berianos, Paulo pregava para eles em tudo que Paulo pregava e testificava. Opa! Viu? Que coisa boa que o presidente falou? Se não tivesse, nada a ver, não seguia o que Paulo estava falando. Fazer como os berianos. O problema de muitas pessoas hoje é que são discípulos de pastores. Discípulos de pregadores. Ou de suas próprias vontades, né? Tem gente que faz da vida aquilo que está confortável para ele. Quem não tiver confortável, isso aqui, não, isso aqui não precisa ser. Você precisa confirmar, é isso? E aonde você precisa confirmar? Aqui, não tem outro lugar. Hã? Na palavra. Porque Jesus mesmo, ele deu um toque nisso aí, não deu? Quando ele disse assim, examinai as escrituras, porque elas... E quando os discípulos, em São João, capítulo 6, disse assim, mestre, isso vai para onde? O que ele disse? Eu sou o caminho. Eles ensinam o caminho. Aí Jesus falou assim, eu sou o caminho. Ele diz, eu não sou um caminho, eu sou o caminho. E eu sou isso único, eu sou a verdade. Tem muita gente que fala assim, olha, todos os caminhos levam... Todos os caminhos podem levar a Roma se você estiver na Europa. Isso leva mesmo. Tá certo, professor? Mas todos os caminhos levam... Amigos, não se enganem. Nem todos os caminhos levam a Deus. Nem todas as religiões levam a Deus. Até porque a Bíblia não fala de religião, a Bíblia fala de povo. Capítulo 14, verso 12, ele diz assim, são aqueles que guardam os seus... Fala de povo, certo? Se você encontrar alguma religião que cumpre isso, é ela que você tem que ficar. Então, olha, a única forma de não ser enganado é estudarmos, tá? Por isso que estamos lendo o que ele disse e não o que eu penso. Vocês estão lendo aí a palavra de Deus, sabe? Eu, por exemplo, teve um pastor aí, bem famoso, está na televisão, que alguns meses atrás, foi em setembro, foi em agosto, ele disse assim, olha, o sábado, ele é do Antigo Testamento. Não é uma verdade. Não é uma verdade. No Novo Testamento, fala-se sobre o sábado 68 vezes. Não é verdade. Aí o outro fala assim, mas Jesus aboliu a lei na cruz. Aí ele chega no capítulo 5, verso 17 de Mateus, e ele fala assim dos homens, eu não vi abolir. Tá certo? Eu vi em quê? Isso, eu estou dizendo, está escrito na Bíblia ou não está? Mateus capítulo 5, verso 17. Eu não vim abolir. Eu vim cumprir. Tá? E aí você diz assim, irmão, então está errado. O próprio Jesus fala assim, olha, aquele que me ama guarda os meus... Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Mas Jesus deu dois novos mandamentos. Dois novos mandamentos. É amar a Deus, não é isso? Sobre todas as coisas, é amar ao próximo. Se você repara bem, você vai perceber que os mandamentos dados a Moisés, ele é dividido em duas partes. A
primeira parte refere-se a Deus e a segunda parte refere-se aos semelhantes. Ao contrário, quando as pessoas falam assim, Senhor, o que nós temos que fazer? Não sabe o que Moisés disse? Vários mandamentos eu tenho feito. Aí Jesus, ele fala assim, eu tenho feito. E Jesus responde assim, mas, então eu te digo o seguinte, o que diz a lei? Ele diz que não adulterarás? É? Então eu digo para você que se você olhar para alguém, observando, o que você faz? Você está adulterando, está pecando. O que diz lá o mandamento? Não matar? É? Mas se você falar alguma coisa contra esse alguém, você já está matando. Os mandamentos, na verdade, para contradizer o que muitas pessoas dizem de Jesus, ainda é um pouquinho pior do que os mandamentos da Moisés, viu? Porque Jesus vem explicar o que quer dizer isso. Não matar não é simplesmente você pegar uma faca e matar alguém. Você já parou a pensar que uma palavra sua pode parar tudo a perder para o seu semelhante? Até chegar, você já comeu. Não é? Você pode. Já comeu. E olha aqui, ó, você pode viver uma vida dupla. Porque você pode passar e não olhar para mulher nenhuma, quando aqui na tua mente você... É porque as pessoas estão muito preocupadas com a sua reputação e estão pouco preocupadas com o seu caráter. Pouco. Eu estou preocupado muito com o que as pessoas pensam de mim, não que eu realmente sou. Muito bem. Esse foi o primeiro sinal, mundo religioso. O segundo sinal, inclusive antes disso, a Bíblia diz assim, mas aquele que perseverar, Mateus capítulo 13 diz isso, aquele que perseverar até o fim, esse será? Perseverar em quê? Na palavra. Hã? Perseverar. Então, vamos ler a Apocalipse capítulo 14, verso 12? Apocalipse capítulo 14, último livro da Bíblia, verso 12. Ixi, vamos ter que correr um pouquinho. Último livro da Bíblia, 14, verso 12. Em quem eu tenho que perseverar? Os santos. Leia aí, Romano. Aqui está a perseverança dos santos. Olha aí. Aqui está a perseverança dos santos, os guardas dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu tenho que perseverar em quê, meus amigos? Só eu estou dizendo, vamos só estudar o que diz a palavra de Deus ali. Eu tenho que perseverar nos mandamentos. E quando você persevera nos mandamentos de Deus, você está nadando contra a maré. Está nadando contra a maré. Aqui é bem específico. Está explícito, tá? A perseverança dos santos, ou seja, a perseverança daqueles que fazem a vontade de Deus. Está vendo como está explícito aí? A Bíblia ela se explica. Hã? E serão santificados. Porque isso é uma obra diária, um processo diário. Você vai vencendo dia após dia. Hoje você cai, mas amanhã se levanta e vai assim. É assim. Esse é um trabalho de santificação. E a perseverança, ou seja, você está perseverando também. Quanto mais você persevera, mais você se santifica. Essa santificação. Vamos entender então. O que é quando Jesus fala assim, seja santo como eu sou santo, o que ele está querendo dizer com isso? Próximo, né? A semelhança a ele. Nós vamos ser santos como Deus é santo, gente? Mas tentar Seja na sua atmosfera, mais próximo. O que significa da imagem, do isso? caráter dele, né? O que é santo aqui na Bíblia? O que significa? Separado, destinado para a missão. Mas é um povo que não erra? Erra? Claro que erra. Mas ele levanta, não é isso? O justo cai e ele levanta, assim Paulo diz. Cai tantas vezes, mas ele levanta. Tá certo? Então, o santo é o separado. É aquele que está Lutando para isso. Exatamente. Estamos entendidos aqui no primeiro sinal? Podemos passar para o segundo? Felizmente é o tempo que urge e ele vai nos empurrando para o segundo sinal. No mundo político, que sinal nós temos no fim do mundo? Guerra, não é isso que nós lemos, Mateus? Fome, corrupção, terremotos. E a falta de humanidade, né? Nossa. Perder a sensibilidade, né? De falar disso. Aí, Jesus, sabe o que Jesus diz? Isso aí é princípio de quê? O que você leu aí? Princípio das dores. Dor de quê, gente? O que a Bíblia
isso que ele fala? Princípio das dores de quê? De parto. Vamos entender um pouquinho isso aí. A Bíblia vai explicar o que significa isso aí. Lê o verso 3 de Mateus aí, na capítulo 24, por favor. Verso 3, capítulo 24, Cláudio. Capítulo 24. Voltar para 3? Aham. Capítulo 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então, aí ele passa a relatar assim, ó, e haverá guerras, fomes e terremotos. Aí alguém pode perguntar, dizer assim, mas não sempre existiram guerras, fomes e terremotos? Não sempre existiram? Vamos ser honestos. Sempre existiram. Mas com a velocidade que está. Hã? Mas com a velocidade que está. Aí é por isso que Jesus fala assim, ó, esse é só o início, o princípio das dores. Quando a mulher está grávida, ela sabe quando ela vai ter filho ou não? Sabe. Porque quando chega próximo de ter filho, a contração vem de 10 em 10 minutos, não é isso? Eu nunca tive não, mas eu sei que a contração vem de 10 em 10 minutos, depois 7 em 7, 5 em 5, 2 em 2, e você já sabe que o filho vem nascendo. Nós sempre tivemos guerras, sempre tivemos fomes, terremotos, mas me diga uma coisa, já viram que uns tem sucedido ao outro, uma rapidez? Dados para vocês. 2012, tivemos 15.822 terremotos. 2013, nós tivemos 17.884 terremotos. 2008, nós tivemos 88 mil mortos com terremoto. 88 mil mortos, com 31.700 terremotos. 2015 também nós fomos pegos por muitos terremotos. Ontem, inclusive eu vi uma reportagem disso no Japão. Alguém estava explicando isso. Não, mas isso já disse, saiu da televisão. saiu da televisão, sim. E o camarada já explicando assim, ó, acabamos de ter 2 já. Vários. Ontem apareceu na televisão. Sim, eu digo sinalizado. Os dois. Os 2. Mas deve ter tido outros que não são. No Equador. Tá, esses números aí, fora. Então, olha. Eu vi uma reportagem que em Minas tem tremor de terra. Sim. O Brasil acabou com a Começando. velocidade Brasília acabou. tem tremores diários. Não é? Qual será? Em Brasília tem tremores É diários. verdade. Em Brasília sempre tem. Mas ainda não acontece nada, né? Vocês, felizmente ou infelizmente. É verdade. Esse tremor tem nome. Tem que ter nome. Então, olha aqui. O negócio é sério, não é brincadeira. Não, mas é isso aí, mas isso aí, usando a palavra dele, Sim. você não delimitou, você Não. É. Sim, aí você. Ele leva para a corrupção, mas a Bíblia será que fala de corrupção? Fala. Quer saber de uma coisa? No capítulo 2, no segundo livro de Pedro, no capítulo 2, diz que a corrupção desse mundo chegaria a tal ponto que o cheiro da corrupção ele chegaria nas narinas de Deus, que Deus daria a justiça. Sabe? Lá diz assim, ó, o dinheiro roubado dos trabalhadores chegaria nas narinas de Deus. Deus saberia. É quando ele vai pôr fim nisso. Vocês acham que chegamos no limite, não? No limite de violência? Que a gente fica pensando assim, nossa, não, será que tem como piorar mais? Eu acho que tem que piorar. Sim. Eu acho que piora mais. Hã? Eu acho que piora e piora muito. Já temos um pouquinho mais ainda, né? Eu acho que quando a vinda dele vai ser o caos. Ajudou muito, tá? Quando a gente pegou os nossos governantes e caráter teve nossos governantes, Sim. né? A fala. De um cuspir na cara do outro, né? Que absurdo, né? Você vê a depravação moral que chegou no nosso Congresso, no nosso mundo político. Entende? Onde chegou? Mas sabe de uma coisa? Já pegando uma ponte que o Cláudio disse, tem uma passagem na Bíblia que diz que nos finais dos dias, eles não seriam tão parecidos quanto os outros dias. Não seriam. Porque você, olha, no meu tempo, se eu desse uma palavra, uma resposta para os meus pais, se eu desse, o bicho pegava. Mas hoje não. Se você disser a mesma coisa, eu digo para você que não está
Porque hoje nós, os pais, temos que tomar cuidado com o que nós vamos dizer para os filhos e quem está vendo. E quem está vendo. Entende? Porque se acontecer alguma coisa, a gente pode até ser preso. Então eu tenho trocado até com o Cláudio algumas mensagens, informações de como tem... Mas tem explicação para isso? Aí Paulo explicou quando ele escreveu uma carta para um amigo dele, chamado Timóteo, no capítulo 3, na segunda carta de Timóteo, do 1 até o 3, ele diz assim, ó, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão pessoas avarentas, jactanciosos, mais amigos dos prazeres, pais contra filhos, filhos contra pais, tudo mais. Então, vocês estão vendo isso ou não, nos nossos dias? Que indicando em que tempo nós estamos. E é por isso que Jesus disse assim, ó, vocês querem saber? Eu digo para vocês, vai acontecer isso, 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 isso. Mas isso são sinais, são início das dores. Ah, porque eles também já acreditam, mas Senhor, temos tantos terremotos, nós temos. Nós temos. Ele diz assim, início das dores. Ah, mulher não fica grávida? Tá, todo tempo teve mulher grávidas. Todo tempo teve mulheres. Só que elas sabem quando vão ter filhos. Querem saber quando Jesus vai voltar? Você vai saber. Quando for um suceder o outro. Acontecendo com mais rapidez. Né? Com mais rapidez. Você sabe quando você vai chegar ao fim. A gente Sim. mais se fala em paz, Aham. mais perto está o fim, né? Porque Claro. não vai ter essa paz, né? Qual que a Bíblia diz assim, ó, e quando falarem, em Mateus mesmo, quando falar em paz, é sinal de quê? Repentina. Quando disserem assim, ó, agora vamos ver um período de tranquilidade, quando eles acordarem em paz. Tá? A paz que o mundo, que Deus oferece na Bíblia, é uma paz totalmente diferenciada da paz que os líderes políticos oferecem. Essa paz acordada, ela é moeda de troca, é barganhada. A paz que Deus dá é a paz que excede. Por isso que o próprio Jesus falou assim, a paz que eu lhe dou, você não pode dar. Não pode. Entende? Então, quando disserem isso, é sinal de repentina destruição. Eu nunca vi filhos se levantarem tanto quanto os pais. Há pouco tempo aí, Susana Van Richthofen, né? Ela, junto com o namorado, não era noiva, não era marido, não era, e com o cunhado, tramar a morte dos pais. Sabe por causa de quê? Você sabe? Drama. Foi agora. O que é que eles pensaram? Agora, há pouco tempo, o filho chegou em casa, a mãe estava deitada no sofá dormindo, ele tirou a mãe e levou para o quarto. Bateu tanto, e depois foi embora para a rua. A mãe pegou, socorreram ela, levaram para o hospital, chegou lá, ela ainda ficou mentindo ainda, dizendo que ela tinha caído. Aí quando os médicos apertaram, aí ela disse que foi o filho, mas coitado do filho, ele estava bêbado. Coitado, primeiro ele estava bêbado. Aí, 2 dias depois a senhora veio falecer. Está vendo? Um filho bateu numa mãe até matar. Um pai ontem deixou o filho no meio do shopping, e virou as costas e foi embora. A criança não tinha nem 2 anos de idade. E assim vai. Tem sinais ou não tem sinais? É o menu que a gente segue ou não? É só seguir o menu. A palavra de Deus é isso aí. Porque sempre teve essas coisas, mas da forma como está tendo, né? Tem assustado muitas pessoas, né? Tem assustado muitas pessoas. Vamos passar para o outro sinal, penúltimo sinal. No mundo social. Eu queria perguntar a você se você tem visto isso. Vamos ver o verso 10 de Mateus, capítulo 24, por favor. Ou o Cláudio poderia ler para nós? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E aí também já vai. Aí eu acho que o Cláudio já foi demais. Nesse tempo, muito vão se escandalizar, trair. Você vê isso nos nossos dias? São a família, os amigos. Aqui não está dizendo traição num sentido só. Não. Por isso ele está aqui explicando para nós. Em todos os sentidos. Princípios, educação, posicionamentos. Mas você vê esse tipo de traição? Em todos os sentidos? Todos os sentidos. Você tem visto muito? Social, econômico, político, No ciclo de amizades. no ciclo de amizade, Familiar. Não é? familiar. Familiar demais. Amizade. Você tem um amigo, ele é assim. Mas traição só acontece quando você é próximo também. Quem te trai é o amigo, né? O inimigo você não deixa ele querendo estar perto. Ou pelo menos, ou o pseudo, pelo menos, né?
Porque se eu falar alguma coisa que ele gosta, ele vai ser sempre meu amigo, mas no dia que eu falar alguma coisa que ele não gosta, talvez ele não vai querer ser meu amigo. Mas se ele for realmente, vai saber que aí a gente começa a descobrir o que a palavra de Deus diz, que há amigos que são mais chegados do que? Mais chegados que irmãos. É aquele que fala o que você está precisando ouvir. É aquele que trata da ferida, aquele que faz um carinho. Então você tem visto hoje muitas traições. Você vê, mas antes disso ele leu que o amor se esfriará. Está ou não? Por motivos banais, as pessoas têm se matado, né? O ódio tomando conta do mundo, mata-se por nada, briga-se por nada, briga-se por time. Briga-se por time de futebol. Não, isso não acontece não. Não acontece. Mata-se por time. Mata-se. Então, eu já disse para vocês isso aqui uma vez, que eu estava conversando com um jogador do Flamengo, que é meu cliente, e eu falei com ele assim, e aí, o que vocês pensam quando essas coisas acontecem e tudo mais, e os torcedores brigam com vocês e tudo mais? Sabe o que ele fez para mim? Nós não estamos nem aí. O negócio é o final do mês. Foi a resposta do camarada para mim. O negócio é o final do mês. Então briga-se por time, briga-se por religião. Mata-se por religião. Mas à frente de... Sim. Mas o que diz? Qual é o Evangelho de Jesus? Ele salva. Não é isso? Ele não mata. Ele liberta. Ele não aprisiona. Ele leva a paz. A campanha de Jesus é paz, mais nada. E por que as pessoas matam em nome de Deus? Como que em ordem? Como se a vida não valesse nada. E é por isso que lá em Timóteo eu disse para vocês que haveria, no final dos dias, homem com esse tipo de retrato da humanidade hoje, né? Negando a afeição natural. Sabia? Lá diz isso também, em 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 4. Negando a afeição natural. Qual é a afeição natural? Qual é a afeição natural do homem? Qual é a minha afeição natural? É minha mulher. E qual é a afeição dela? Tá certo? E quando isso muda? Quando eu começo a achá-lo, eu começo a ver o Cláudio de maneira diferente. Isso nunca vai acontecer, tá? Porque ele nem faz o meu tipo. Tá bom? Eu gosto mais de alto, eu não gosto de baixinho, nada de baixinho por fora, baixinho. Entendeu? Por fora. Tá certo? A Bíblia chega a falar de afeição. Sabe o que acontece quando a gente... Olha, quando Paulo fala das afeições, né, eles mudam a afeição natural. E a Bíblia fala assim, porque você mudou a afeição natural, você recebe também as consequências. Se você for em Romanos, capítulo 1, versos 26, né? É isso? 26 e 27? Então, Romanos 1, 26 e 27. Vamos ver aí. Romanos 1, vamos lá. 1, 26, vamos tentar ali. Livro de Romanos. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E aí? Serginho, você está caminhando aí, eu vou aproveitar essa velocidade dessa vida. Vamos lá. Eu sou um sujeito do século passado. Então, o que acontece? Eu estou cada vez mais vendo que eu sou do século passado. Eu também, né? Sabe por quê? Porque você está vendo como é que, isso que você escreveu agora, como é que os homens estão ficando cada vez mais parecidos com as mulheres. Uhum. E as mulheres cada vez mais parecidas com os homens. Uma coisa que eu não estou botando juízo de valor, não, é porque eu sou do século passado. Uhum. Homem fazer sobrancelha e se depilar, me causa uma estranheza. E as mulheres estão cada vez ficando mais masculinas, com anabolizantes e tantas coisas ali. É uma coisa de 2016 que está escrito lá, lá de Braga, na verdade.
os valores. A gente se assusta, né, com algumas mudanças. A gente precisa se adaptar, mas olha, veja bem aqui. Quando a Bíblia fala que eles deixaram suas afeições naturais, é isso aí, ó. Eu deixo de gostar de mulher para gostar de um homem. E a mulher deixa de gostar de mulher para gostar de um homem, de mulher. Tá certo? Então, aí você pode dizer assim, peraí, calma, vai devagar aí também. Vamos devagar. Sempre houve homossexualismo? Sempre. Tá certo? Mas deixa eu dizer para você, dores de parto, mais intenso. Você vê lá no passado eles casando? Vocês viram? Vocês viram que lá no passado eles tinham um espaço na TV? Tinha. Igreja, né? Igreja deles. Tinha, eles podiam ser herdeiros um do outro. Nada disso. Tá? Nossas crianças estão vendo e podem não estranhar, mas esses são sinais de que essas coisas vão ter um fim. E mudar o núcleo familiar, né? Nossa, Isso é muito grave, né? Isso. Sem preconceitos, mas né, você muda essa longe de preconceitos, aí, né? entende? O núcleo familiar, mudar esses Mas valores. Isso é sério. Você muda Hoje tudo que estudou, né? Na escola não tem, evita de ter festa de mãe e de pai, né? Agora a família, Com você quer ver uma coisa? No outro dia eu me senti mãe, discriminado numa pai, pai. reunião. Porque eu era o único homem que estava lá e elas só falavam de mães. Porque as mães, eu falei, não, peraí, que o pai é. Por favor, gente. Cara, eu estou aqui na parada. Isso que você está falando aí, há pouco tempo saiu uma reportagem no jornal que uma tabelião de um cartório na Barra da Tijuca soube disso, né? E também teve numa cidade lá do interior de São Paulo, se eu não me engano, Foi. Itapuã, eu acho. A dona do cartório. A dona do cartório daqui, ela fez um registro que eles chamam de multifamiliar afetivo. Foram 2 homens e uma mulher. E lá em São Paulo foram, e aí isso aí dá um impulso para 3 mulheres, não é porque eles morem juntos ou não, vão ser, mas aí é questão familiar, filhos, patrimônio, e aí foi perguntado, eu fui lá falar com ela, mas ela não pôde me atender, que estava ocupada. E ela falou assim, a lei não proíbe. Aí eu falei assim, não proíbe, mas como é isso? Proíbe, sim. Né? Mas a coisa está numa velocidade e é o fato social. Você percebe que nós temos a Constituição e nós temos que obedecer a Constituição. Mas eles inventaram tal de medida provisória. E nós temos mais de 3 milhões e 500 medidas provisórias. Essa deveria ser consolidada todos os anos, isso não acontece, eles só vão... Nós somos analfabetos. Eles vão só completamente. Os braços vão aparecendo, entende? Facilidades e tudo mais. Sempre houve guerras, sempre houve problemas, sempre houve homossexualismo. Mas como hoje... E que você falou, Sérgio, por acaso foi até uma coincidência. Sim. Jean Willis, ele solta umas pérolas assim, e ele falou assim, eu estudando os gregos e os romanos, hoje eu vejo com maior naturalidade um menino se relacionar com um adulto. Ele soltou essa pérola, essa coisa magnífica, entendeu? Uma coisa mais absurda ele como representante falar uma coisa dessa. Quando amigos, lá uns 20 anos atrás, que alguém estuprava uma criança ou uma mulher e saía na mulher? Quando que alguém... Não, tudo bem, o cara tinha medo de ir para a cadeia. Hoje é um atrás do outro. O crime de estupro, ele aumentou 180%. 5 anos. E você está falando uma coisa muito interessante, e eu acredito o seguinte, quanto mais você sabe, mais você é responsável. A igreja, eu não estou fazendo nenhuma, tem uma igreja que é grande e que gasta milhões e milhões e milhões com indenizações a famílias dos pais que tiveram um relacionamento com crianças. Então, isso aí é um negócio complicado. E o que ele falou lá, meu colega do Lemos Cunha, é uma coisa assim da banalização. A questão é a banalização. Não é que uma pessoa, não é que coisa na televisão, né? Que diga que uma coisa
é corriqueira que para mim seja normal. Não é isso? Então lá teve uma novela há pouco tempo, acho que já faz, que era um casal e o marido tinha um relacionamento com outro homem. E depois descobriram e tal, aquela coisa. E isso aí está virando polarização. E as crianças estão vendo e achando que aquilo é correto, é certo. Essa é a ideia. Talvez É a perda das referências mesmo. Talvez o A Cláudio perda do azimuth, a perda do... Os valores, teve um acontecimento no hospital ali de Saracuruna, a pequena, foi uma mulher que foi lá para paciente, foi para se consultar e deu um nome de para votar. Aí eu disse, não, mas não posso escrever isso aqui, porque esse não é o teu nome, eu quero o teu nome, mas é o meu nome, sim. E aí houve problema lá dentro e ela quer processar o hospital, porque o hospital não aceitou o nome que ela queria dar. Você vê que o negócio vai longe? Tá? Quando ele falou aqui, viva a novela e tudo mais, talvez seja o ator que eu conheci e perguntei ele assim, mas não foi muito longe não. Um camarada falou assim, eu tenho um nojo de ter beijado aquele cara, mas a ordem é essa, meu trabalho e tudo mais. Então, sabe, as coisas estão indo longe demais, longe demais. Bom, pessoal, vamos só mais 5 minutinhos e no último sinal, lá no mundo científico. No mundo científico nós temos que voltar para aquele que viu o futuro desde o passado em Daniel, capítulo 12, no verso 4 aí. Consegue aí, voltar, nem da Bíblia. Depois de Ezequiel, Daniel. 12, verso 4. E vão reparando que todas as coisas que vocês comentaram aqui estão acontecendo ao mesmo tempo, viu? 12, verso 4. Quem pode ler para nós aí? E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Então, olha só. Isso foi Deus falando para Daniel. Depois da visão do fim do mundo. E ele disse assim, ó, encerra as palavras desse livro aí. Para, até o tempo do fim. E vai saber o que vai acontecer no fim do mundo? O saber vai se multiplicar. Muitos correrão de um lado para o outro. Sabe qual é o mal hoje do século? Depressão. Depressão vem, causa angústia, não é isso? Vem da ansiedade. Ansiedade por quê? É isso. Ansiedade por quê? Ansiedade por a busca que nós vamos ter, muitas pessoas de um lado para o outro correndo sem tempo. Os nossos pais, eles trabalhavam, eles chegavam meus pais chegavam 5h30 em casa, dava tempo para tudo, eu chego 9h30, não tem tempo para nada. Eu vou sair daqui hoje, eu amanheci trabalhando, eu vou terminar a noite trabalhando, vou até umas 2 horas da manhã, amanhã eu tenho que pegar direto também. Então, o que aconteceu? Temos ou não temos essa correria toda? Agora vem cá, ele que é do século passado, e eu também, nós somos do século passado. Do século XIX, de tudo que aconteceu no século XIX, vocês parem aí. Parem aí. No workshop que eu participei da Rede Globo, Associação Brasileira de Anunciantes, de tudo que aconteceu até 1974, para cá, para trás, você não se compara às informações que se tem até hoje. 74 para cá. Todas as informações reunidas de 74 para trás não se comparam às informações que você tem nesse período tão pouco. São muitas informações aqui, ó. E sabe o que tem acontecido? As nossas crianças têm ficado estressadas. Os nossos filhos estudando, e tem que fazer isso, tem que fazer aula de inglês, e tem que não sei mais o que. Outro dia a Sandra deixou nossa criança sem fazer executar uma atividade para poder dormir um pouquinho, porque fica complicado. Até as crianças estão estressadas. Até elas estão ansiosas. Quanto que eu vou tirar a prova? E tem que estudar, fazer para o Enem, tem que passar, e isso aqui vai. Né? Entende? Essa questão de excesso de agenda, isso é uma coisa, um negócio que me espanta muito. Eu tenho um e-mail do Terra, e ele vem dizendo assim, notícias minuto a minuto.
Quando eu acabei de falar, eu falei, meu Deus, já estou atrasado. essa avalanche de informações faz com que a gente fique deprimido, ansioso. Sim. Muita coisa ruim. Eu Tá fiz vendo? um Mário deixar apagar alguns grupinhos aí, porque eu estava assim o tempo inteiro. Irrita. E a pessoa não enxerga. Então isso acontece com cada um da gente. A Band News ela quer mudar o slogan dela, né? De 20 em 20 minutos não pode mudar, eles querem mudar de segundo em segundo. Você não vive mais. Agora, me diz uma coisa, no século XIX tinha. Qual era o carro que tinha no século XIX? Carroça. Carroça. E do 19 para cá que aconteceu, ó, carro, telefone, já ouviu? Internet, luz, e pá, você vê tudo isso aí. Isso é as marcas de carros que tem, né? Hã? Não dá nem para você conhecer. São tantos. Na época do Fusquinha, todo mundo sabia do Fusquinha. Agora, tá dito ou não tá dito? Daniel, Deus que disse para ele assim, olha Daniel, o saber vai se multiplicar. E o homem vai andar de um lado para o outro sem saber o que fazer. Porque a ciência vai se multiplicar. É ruim a ciência? Não, claro que não. A ciência é uma bênção, se for bem aproveitada. Sim, se ela for usada de maneira equilibrada. Né? E assim vamos. Mas eu queria terminar com vocês aqui, dizendo o que está em Mateus 24, 14. Último sinal. Esses eram sinais, mas não era o fim. Aí Jesus dá o último sinal. Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado. Hã? E será pregado este evangelho do meio do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Tá. Você pode só ler o verso 37 também? Mesmo capítulo, verso 37, só para eles finalizar aí. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Filho que está em maiúsculo. Assim, olha só. Aí Jesus dá um último sinal. E será levado o evangelho a todo mundo, e então virá o fim. Esse é o último sinal. E aí o resto que você leu? Pois assim como foi nos dias de Noé, Olha também quantos será detalhes. a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé. A chuva foi repentina. Como eram os dias de Noé? Ninguém acreditava quando pudesse chover. Quando você dá uma mensagem como essa, quem é que pode acreditar num negócio desse? E tem mais coisas. Lá nos dias de Noé, casavam-se, davam-se casamento, né? Mas Jesus é contra isso? Pelo contrário. Não é contra casar, é contra estudar, ver jogo, trabalhar, isso não. O problema é prioridade. Qual é a sua prioridade? É o que é essencial na sua vida ou o que é importante? As duas coisas são importantes na sua vida. Mas existe algo que é mais importante ainda, que é o essencial. O que é essencial para você? Ganhar muito? O que você adianta ganhar tanto se você não conseguir respirar por 5 minutos? Você não consegue respirar por mais 5 minutos. Ficar sem respirar, aliás, você consegue? Consegue ficar sem beber mais do que 30 dias, 40 dias? Consegue ficar sem comida? Isso são coisas essenciais. Família é uma coisa essencial. Então as pessoas têm lutado, têm buscado as coisas importantes, têm esquecido as coisas essenciais. Podemos ir atrás das coisas importantes, é bacana. Deus não é contra. Mas e o essencial? E a família? Hã? E ele, onde é que está? E é por isso que ele disse assim, ó, buscai primeiro, acima do essencial, buscai o reino. E eu sei do que você tem necessidade. Aliás, Jesus falou assim, ó, eu sei do que você quer, mesmo antes que você peça. Mesmo que você peça, eu sei. Ele precisa vir. Aí tem um cliente que disse para mim assim, 2 pérolas que ele soltou para mim, ele disse assim, você nunca vai ser rico. Eu falei, mas você está dando uma profecia? Estou. Por quê? Porque você não fuma maconha. Aí pouco tempo depois, acho que foi no final do ano, ele falou assim, o que eu faço na minha vida? Como assim você faz na minha vida? Não, ele me disse,
O meu filho, ele 13 anos, ele pediu para fumar maconha. Eu falei, mas por quê? Você não gostou? Você não é adepto à maconha? Ele disse, eu sou, mas poxa. Eu falei, o que você disse para ele? Eu disse para ele assim, filho, 13 anos fumar maconha? Espera para os 15, 16. Eu falei, você está completamente errado, meu caro. Se eu sou você, eu libero a maconha para ele agora com os 13 anos. Que diferença faz 13 para 15 anos, 16 anos? Entende? Olha como estão aí os valores. Outra, ele diz assim, tão inteligente para você ser um cristão. E eu disse assim, vamos fazer uma coisa aqui, pensar de uma forma. Vamos supor que você esteja 50% certo e eu 50% errado e assim vai. Quando Jesus, se nada disso acontecer, eu vivi uma vida com boa alimentação. Eu tive uma vida moral. Eu eduquei os meus filhos em princípios. Quem é que ganha mais? Jesus não, se nada disso acontecer, for tudo mentira. Quem é que ganhou mais? Ele que não sabe o que fazer com o filho, que quer se viciar e não sabe o que fazer. Está aí esse garoto aí, o neto de Chico Anísio, que morreu, tá certo? Ah, coitado, ele não era assim, não é nada disso. Ele já tinha tentado suicídio 2 vezes, porque ele é irmão de uma cliente minha. Eu passava os anos ouvindo, meu irmão está assim, meu irmão está aquilo e tudo mais, cansei de mandar livro para aquele garoto e tudo mais. Já tinha tentado 2 vezes se matar aquele garoto. Tinha tudo, neto do homem. Grana, isso, aquilo e tal, mas não sabe o que não tinha? Não tinha princípios. Você acha que a menina do colégio que suscitou Cambaúba, né? Do Cambaúba, a Sandra me falou disso. Uma garota de semana 14 passada. anos. Hã? Uma garota de 14 anos. Semana passada, Pois é. o namorado dela tentou também, mas não conseguiu. Eles Fizeram um acordo, não é isso? Opa. Olha onde nós chegamos. Agora, eu falei assim, agora vamos dizer que eu esteja certo e você esteja errado. Ele vai voltar. E vai pôr fim a todas as coisas que nós, que soltam os nossos olhos, que nós não queremos, magoam os nossos corações e tudo mais. Eu vou ganhar e você vai perder. Vale a pena ou não vale a pena? Por isso que ele deixou os sinais. Ele deixou, essa aqui é a bússola que nós precisamos num mundo de trevas que nós vivemos, num mundo sem direção, sem saber o que fazer. Ele tem tudo o que você precisa, o alimento que você precisa para sobreviver. Ele tem poesia, se você quiser poesias, ele tem histórias de guerra, se você quiser histórias de guerras. Eles dão os conselhos como você paquerar uma mulher e a mulher um homem. Eu usei dos poucos paqueras que eu tive com a minha esposa, eu tirei alguma coisa de Salomão, ela disse, olha que coisa linda, não sabe que eu copiei do cara. Entendeu? Todo mundo sabe. Copiei, só isso. Agora depois de 20 anos eu posso falar. Tem tudo aqui nessa palavra. Tem consolo, viu? Tem consolo. Mas o Sérgio, aproveitando aí, o livro está ali. A gente lê. Uns até decora. Mas e a prática? É o propósito, né, que você... Mas e a tudo na vida tem propósito. O que faz a diferença Mas são e a os prática? propósitos. Então, aí eu prometi. Então eu quero terminar aqui, na ponte do Cláudio, o que eu sempre falava para a Andréia, quando nós terminávamos no estudo bíblico. Que hoje está em silêncio pra caramba. Mas quando ela começa a falar, também sai de baixo. Né? Não há Deixa ela hoje. quietinha. Mas eu digo para você, é porque hoje... Não sei qual é o problema de vocês, né? É porque- Eu falo demais. Só reclama se eu falo demais, eu falo Se é demais. um amarelo, é azul. Se é o azul, é o verde. Mas não, vocês vão perceber. Se aqui tivesse outra pessoa, ela estaria passeando, falando, levantando a mãozinha e tudo mais. Estou te dando uma perturbação para ele. Meus amigos, eu preciso terminar, porque a hora está avançada. Mas eu digo uma coisa para vocês. Você já chorou nessa vida? Aí tem uma promessa que diz que o próprio Jesus ele vai vir e isso vai ser Ele quem vai fazer. Ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai limpar o canal lacrimal que nós temos. Esse é uma das coisas da criação que não vai existir mais quando ele voltar. Ele vai acabar. Nós não teremos que sepultar os nossos mortos, ficar enlutados. Nós não vamos ter que passar as angústias, sofrimentos, ver tantas coisas, fome, injustiças e tudo mais. Porque um dia isso vai acabar.
E eu espero que você e eu possamos seguir essa bússola. Que ela traga paz para vocês. Viu? Que ela mostre a vida para uma nova dimensão. Que ela mostre que há caminho atrás dos muros. Que quando todas as perguntas falharem, quando todas as respostas falharem, Ele é a resposta. Quando você olhar e a rua estiver sem saída, Ele é a nossa saída. Minha esposa vai tocar uma música. Número 8, porque precisamos finalizar, passamos Mas você demais. não fechou, de nada adianta a gente estudar. Olha aqui, eu precisava terminar o que o Cláudio está dizendo, né? Termine para ele, vai. De nada adianta a gente estudar se a gente não colocar em prática. Nada adianta você estudar se isso não trouxer efeito, não surtir efeito na sua vida diária. Onde? Na sua casa, tá? Com os seus vizinhos, no seu trabalho e aqui na sua comunidade. Isso precisa surtir efeito. Se ele surtir efeito, é sinal que você está interagindo com ele. E aí você vai usufruir das benesses que estão aí, ó, nessa palavra aí, esse livro. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar? Qual o número? 8. Número 8, da sua coletânea aí. Além do céu azul, o Jesus prepara um lar pra dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Pensei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela exposição da tua palavra. Te agradecemos pelo estudo, porque o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem é o mesmo Espírito que está aqui conosco, nos ensinando e nos mostrando as verdades deste livro. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Obrigado pela presença das nossas visitas, que tanto nos fizeram bem, que já podemos gostar delas, sabedores de que são amadas por Ti. Que todos nós possamos sair daqui muito diferente do que entramos. Traz para nós, então, o lenitivo, a bênção reservada dessa noite, e que ao sairmos daqui, possamos sair certos de que tivemos um encontro com o Rei do Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Abençoe-nos, então, como famílias, e que as bênçãos possam nos acompanhar até os nossos filhos. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela presença.